Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Esse programa de hoje, esse episódio de hoje, é um aquecimento para o nosso evento que vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de março, que é o desafio Vá Sem Medo. Ele é para você que ainda tem insegurança de abordar uma via aérea difícil, ou até uma via aérea fácil, de ser chamado no pronto-socorro, de precisar entubar um paciente grave. Se você tem essa insegurança, se você tem esse medo, não deixe de se inscrever aqui nos nossos canais para participar do Desafio Vá Sem Medo. Nele a gente vai te dar várias dicas, vários toques, vários truques legais que vai te levar a ser uma pessoa com mais capacidade, com mais tranquilidade, mais segurança de manejar a via aérea e ajudar teu paciente nos 5 piores minutos da vida dele. Bom, então se inscreva, participe, a gente te encontra lá, tá bom? Hoje a gente vai fazer um episódio, a gente vai fazer uma aula comparando a terapia intensiva com a anestesia. É um programa que a gente está começando, intensiva versus anestesia, mostrar dois pontos de vista de especialidades que são muito próximas, que são muito parceiras, que lidam com o paciente crítico em momentos diferentes. O que a gente escolheu para o episódio de hoje? Vamos lá. É um tema que muita gente tem insegurança e tem medo, que é a via aérea da gestante. A gente vai abordar aqui dois tópicos realmente. Para o Paulo, que é anestesista, ele tem uma visão completamente diferente de como abordar a gestante. Porque na grande maioria das vezes, eu digo na grande maioria das vezes, são procedimentos mais eletivos. Na UTI e na emergência já é completamente diferente. E será que existe alguma diferença? Então deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Danilo, eu sou médico intensivista, trabalho em Uberlândia. Eu sou o Paulo, eu sou médico anestesista e trabalho na capital, em São Paulo, tá? E o que eu queria deixar bem claro para a gente só começar o tema. A gestante sempre é considerada viária difícil. Mas não é uma viária igual às outras? Não é uma viária igual às outras. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é, mas será que vai ser difícil a viária da gestante? Não é será. A viária da gestante é mais difícil, tá? Isso não é uma interrogação, isso é uma afirmação. Sempre que você for fazer manuseio de via aérea em gestante, qual que é a sua obrigação? Estar preparado sempre para o pior. Não se engane, via aérea em gestante é difícil. Em qualquer literatura que você for ler, em qualquer trabalho de revisão que você for ler, em qualquer lugar, vai estar lá. Sempre é considerada via aérea difícil. Além disso, de ser uma via aérea difícil, você tem um agravante do tempo seguro de apneia ser menor na gestante também, porque ela tem, na maioria das vezes, quando você vai fazer anestesia num cenário de emergência para gestante, a maior parte das vezes a paciente está termo, ou seja, o útero está aqui. Então, a paciente já não ventila de forma adequada, a gente vai entrar nos detalhes, porém, só para adiantar para você, por que ela é, além da via aérea, anatomicamente ser difícil, ela também já tem restrição ventilatória, o estômago da gestante é sempre considerado estômago cheio, então tudo isso vai agregando um passinho de dificuldade do manuseio seguro de via aérea em gestante, tá? Paulo, mas aí quem está assistindo a gente pode estar se perguntando assim, ó, mas meu pronto-socorro, meu hospital, meu pronto-socorro não tem maternidade. Eu não trabalho em nenhum lugar que tenha um pronto-socorro obstétrico. Eu não trabalho no bloco cirúrgico, eu sou recém-formado, eu sou residente de clínica médica, eu não tenho obrigação de estar dentro do centro cirúrgico, do centro obstétrico. Será que esse tema é importante para mim também? Então, para você que tem esse tipo de pensamento, de que não, isso não é para mim, né? Eu não trabalho no bloco cirúrgico, por exemplo. Realmente, se você não estiver trabalhando no bloco cirúrgico, dificilmente você vai ter uma paciente desse porte. Porém, lembre-se que pronto-socorro, dificilmente alguém que está assistindo a gente, o Danilo também, eu também, dificilmente você escapa de um pronto-socorro. Na maior parte das vezes, você vai acabar caindo no pronto-socorro para trabalhar e pronto-socorro, meu amigo, é uma caixinha de surpresas. Tá? Ah, mas o hospital que eu estou de plantão no pronto-socorro não tem centro obstétrico. Tá.
Então, agora imagine você de plantão do SAMU da sua cidade e você é acionado para fazer um atendimento de uma gestante e ela está a 3 quarteirões desse hospital que não tem centro obstétrico. Não se engane. Se for um cenário de emergência, ele vai para o lugar mais perto. Não vai, mas lá não tem centro obstétrico, então a gente vai levar para o lugar que tenha. Lembre-se que a prioridade no atendimento de emergência no binômio materno-fetal é a mãe. Então a prioridade de atendimento vai ser a mãe. Se você está a 3 quarteirões de um hospital, apesar dele não ter um centro obstétrico, a paciente vai ser levada para o seu hospital, que você estava contando com a sorte, tá? Igual o bingo, é contar com a sorte. Não, aqui nunca vai chegar uma gestante que eu precise, porventura, entubar. Pode chegar. Não dá para contar com a sorte. Infelizmente, em plantão, não conte com a sorte. Olha, eu posso fazer plantão, mas eu não sei entubar, e ventilação mecânica, então, eu não tenho domínio nenhum. Então não faz plantão. Então, infelizmente, nós dois aqui vamos ter que te falar que talvez você não esteja apto a fazer plantão de emergência, tá? Porque, mas eu sei entubar, mas o ventilador eu tenho um receio. Mas onde eu trabalho, tem fisioterapeuta lá para me ajudar. Tudo bem? Só que nem sempre nós estamos no cenário ideal. E naquele dia pode ser que o fisioterapeuta passou mal e não foi trabalhar. E aí qual que é a sua desculpa? A não ser que você queira ficar ventilando o paciente com ambu 24 horas. Você está no seu direito. Porém, não é uma conduta mais adequada. Tá? Então, essa história de onde eu trabalho não tem centro obstétrico, não vai chegar uma gestante nunca. Muito cuidado. Não conte com a sorte nesse ponto. Teve outro caso que pode acontecer também? Está no pronto-socorro, chega uma gestante em eclâmpsia, em crise convulsiva. Ou então já é uma gestante que já era epilética, rebaixou o nível de consciência, está broncoaspirando. Você vai ter que entubar. Não vai ter jeito. Então você tem que estar preparado para manejar a via aérea de gestante. Quer você queira, quer você não. E então, se eu fosse você, eu ficava ligado aqui nessas dicas que a gente vai te passar. Essas dicas aqui vão te ajudar a te salvar de um apuro quando chegar uma gestante. Como o Paulo falou, a via aérea da gestante ela é considerada necessariamente uma via aérea difícil. Por quê? Porque você tem alterações anatômicas e alterações fisiológicas que fazem essa via aérea ser considerada difícil. É por isso que a gente já colocou aqui, via aérea difícil, sempre considerar isso. Sempre se preparar com o protocolo de via aérea difícil. E quais são essas alterações fisiológicas que a gente tanto fala, que a gente lá na faculdade, que a gente vê, gestante tem alteração fisiológica, o próprio hormônio da gestação faz alteração fisiológica. E o que torna essas alterações fisiológicas importantes para fazer com que essa via aérea seja considerada difícil? Então vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o aumento do débito cardíaco. Por que o débito cardíaco aumenta? Isso aí, muita gente fica na dúvida. Por quê? Por que o débito cardíaco é importante no caso? Aqui a gestante, ela tem uma criança lá dentro. Ela tem um ser em crescimento. Então, ela precisa aumentar a sua demanda metabólica para suprir a demanda metabólica da criança. Então, ela aumenta a sua necessidade de consumo de oxigênio. A VO2 aumenta. Aumentando a VO2, necessariamente ela precisa ter mais oxigênio. Então, o delivery de oxigênio é aumentado também. Essa relação do VO2 com VO2 é importante porque ela aumenta a demanda fisiológica. Aumentando a demanda fisiológica, ela precisa entregar mais oxigênio. Para entregar mais oxigênio, lembra lá da relação do débito cardíaco lá da fisiologia, ela aumenta o débito cardíaco e altera a função pulmonar. Então, fala um pouquinho para o pessoal sobre essas alterações do débito cardíaco e da função pulmonar, Paulo. O débito cardíaco é a forma mais elementar para você conseguir acertar esse balanço entre oferta e consumo de oxigênio. Tá? Uma vez que você tem o feto em crescimento intrauterino, você tem um desbalanço dessa relação. E quem que vai ser o responsável para equilibrar de novo essa equação? O organismo materno. Tá?
Forma mais elementar, aumenta o débito cardíaco. Tá? Como é que você aumenta o débito cardíaco? Você aumenta o volume sistólico ou você aumenta a frequência cardíaca. Então, esse é o básico da gestante. A gestante geralmente é mais taquicárdica do que o paciente basal e tem um volume sistólico um pouco aumentado também. Quanto que aumenta esse débito? Ao redor do começo do segundo trimestre, você já tem mais ou menos 25% de aumento do débito. E próximo ao termo, você tem praticamente 40% do aumento do débito cardíaco. Algumas vezes chega até 50%. Pode chegar até 50%. Então, isso é muita coisa. Tá? Por isso que a gente tem gestante cardiopata prévia, ela descompensa. Porque você está exigindo muito mais do tecido cardíaco ali no momento. Tá? A parte respiratória agora, o que você tem de alteração? Geralmente você tem um aumento do volume corrente. Então a gestante, ela precisa fazer o quê? Geralmente ela faz o quê para conseguir aumentar esse volume corrente? Aumenta a frequência respiratória. Esse é o primeiro ponto. Então, o que você está vendo? Que para você acertar a equação do equilíbrio entre demanda e oferta de oxigênio, o organismo materno consegue aumentar o débito e aumentar a captação de oxigênio através da respiração. Tá? Então, só esses dois fatos já te mostram por que já é um manejo, tanto anestésico quanto a terapia intensiva, um pouco diferente. Tá? Porque você já tem um estado hiperdinâmico em andamento, logo a partir do segundo trimestre. Tá? E olha só que interessante, esse negócio que você falou agora do débito cardíaco, do volume sistólico da frequência, isso aqui também ajuda a explicar uma outra alteração na gestante que é muito comum, que vai lá no hematológico. Você aumenta o volume sistólico, aumentando a quantidade de líquido livre circulante. Então você tem um aumento da volemia. Em compensação, você leva a duas alterações hematológicas, que vão refletir na anemia fisiológica da gestante, que é a hemodiluição e, por outro lado, por demanda metabólica, você tem uma diminuição da produção de células sanguíneas. É como funciona uma anemia do doente crítico. Só que o caso do doente crítico aqui é uma gestante e o organismo da gestante está protegendo a criança por causa da placenta. Mas esse aumento do volume sistólico também é uma outra explicação para você ter aqui uma anemia fisiológica. Então, olha só, você tem uma anemia fisiológica. Quem carrega o oxigênio? A hemoglobina que está diminuída. Mas você tem uma necessidade maior do consumo. Você precisa de um DO2 maior. Então, para suprir essa necessidade de oxigênio com uma menor quantidade de hemoglobina, você também tem um aumento da frequência cardíaca, você tem um aumento da frequência respiratória. Exatamente. E aí, com essa primeira informação, né, quanto que você espera de hemoglobina numa gestante, por exemplo, a termo? Você espera um nível de 10,5, 11. Para ela, está adequado na situação de aumento de débito cardíaco e de frequência respiratória. Então, para gestante, 11 é geralmente o que você vai encontrar ali. Tá? Porque você tem um aumento do volume plasmático, mas não tem um aumento tão compensatório da massa de células vermelhas. Tá certo? Além disso, vamos lá. Por que a gestante é sempre considerada estômago cheio do paciente? Mas essa paciente aqui, ela veio para fazer uma cesárea eletiva, está com 8 horas de jejum. Tá, beleza. Então, qual que é o cenário? Vai fazer raquianestesia. Se porventura essa paciente necessitar de anestesia geral, como que você vai fazer a indução? Sequência rápida de intubação. Por quê? Toda gestante é considerada estômago cheio porque você tem um esvaziamento gástrico diminuído por causa das alterações hormonais próprias da gestação e você tem um útero aqui, meu amigo, que está atrapalhando o funcionamento do estômago. Então, gestante sempre considerada estômago cheio, ou seja, sequência rápida de intubação vou aqui só citar a controvérsia, tá? Manobra de Selick no intuito de você ocluir o esôfago, fazendo uma pressão na cartilagem cricoide
no paciente que tem estômago cheio. Tá? Isso é uma discussão à parte. As últimas evidências mostram que muitas sociedades não recomendam mais fazer a manobra, outras sociedades recomendam, e chega num ponto que dizem, para o centro cirúrgico, você fazer a manobra, e fora do ambiente do centro cirúrgico, você não fazer. É controverso, né? É completamente controverso. Então, é só a gente começar a raciocinar. Tá? Sequência rápida de intubação para toda gestante. Qual que é o grande intuito da sequência rápida? Hipnose profunda e paralisia muscular de forma rápida. E aqui nós vamos entrar de novo na grande discussão da analgesia que você precisa fazer para intubar essa gestante. Só para o pessoal entender, para a gente encerrar a questão do gestório, por que, que ela é considerada estômago cheio? Por que, que ela tem um refluxo esofágico típico da gestante? Porque você tem, além do aumento da pressão intraabdominal, você tem uma diminuição da pressão esfincteriana do esfíncter esofágico inferior. Então, lembra lá que a gente tem alguns esfíncteres esofágicos. O inferior está mais relaxado, por alterações de colágeno, por alterações hormonais. Então, com o aumento da pressão intraabdominal, o esfíncter relaxado, a tendência é o conteúdo gástrico vir para cima mesmo. No caso da manobra de série, que é uma tentativa que a gente vê, apesar de ser controverso, de ocluir mecanicamente o esôfago e evitar essa regurgitação. Só para o pessoal lembrar dessa redução da pressão do esfíncter esofagiano inferior. Na verdade, essa discussão do sério, que se a gente começar essa discussão, nós vamos ficar umas 3 horas aqui e não vamos chegar a uma conclusão nenhuma. Tá? Depois de ver muito trabalho, muito artigo de revisão, a conclusão é que as pessoas não sabem o que é certo e o que é errado, especificamente sobre a manobra de Selig. No meu entender de anestesista, a gente, no ambiente do centro cirúrgico, a gente costuma fazer, apesar que você vai ver, por exemplo, estudos de ressonância magnética que mostram que quando você faz a pressão cricoide, o esôfago se desloca lateralmente, ou seja, você não está ocluindo nada fazendo a pressão cricoide. Aí você vai ler uma outra linha de trabalhos que falam que quando o paciente está acordado, você precisa fazer uma pressão cricoide de 1 kg. Ah, perfeito, 1 kg. É fácil a gente achar 1 kg na mão, né? E quando o paciente perde a consciência, você tem que aumentar essa pressão para 3 quilos. Também é muito fácil você conseguir saber. Então, assim, é muito difícil você... Isso é uma linha de raciocínio que muitas sociedades batem de frente. Em que sentido? Como é que você consegue saber a pressão que você está fazendo ali? Então, essa manobra, no meu entender, de novo, como anestesista, no centro cirúrgico a gente ainda tem o hábito de fazer. Tá? Porque malefício ela não traz. Porém, vamos deixar claro, existem muitos trabalhos que dizem o quê? Que a manobra de série que atrapalha a intubação orotraqueal. Se você está lá intubando a gestante, você pediu para o auxiliar fazer a manobra de série, e você está tendo dificuldade de fazer a visualização da fenda glótica, a primeira coisa que você precisa fazer é pedir para o auxiliar liberar essa pressão. A prioridade é a visualização da fenda glótica e posterior intubação. Tá certo? Se você está tendo dificuldade, pede para o auxiliar liberar e faz sua laringoscopia rápida e precisa. É isso que você precisa na gestante, em qualquer sequência rápida de intubação. Tá? A maioria dos colegas, Paulo, eles ficam com medo, né, de chegar uma gestante em estado grave no pronto-socorro ou na mão dele. E esse medo, eu acredito que seja porque tem 2 vidas em jogo, né? Tem a da mãe e tem a da criança. A gente já falou que em qualquer estado de emergência, a gente vai priorizar a vida da mãe. Certo? Mas, como a gente viu, existem várias alterações que tornam essa via aérea difícil. E a gente sabe que os colegas ficam inseguros, né, de intubar uma paciente gestante. Mas eu queria deixar claro para eles que só de eles estar vendo esse vídeo, eles já estão um passo à frente de muitos que só ficam com medo e que não buscam o conhecimento. Né? Eu queria contar um caso aqui que aconteceu comigo, depois eu queria que você contasse um caso da parte da anestésio. No caso de uma gestante, se eu não estiver enganado, 23, 24 anos, estava aí no final do 2º trimestre. Isso foi na época da UTI Covid. Eu estava trabalhando na universidade. UTI da universidade. E chegou uma gestante, já com máscara reservatório 10 para 12 litros, piorando o quadro, no comecinho do Covid, então já estava com alto fluxo de oxigênio nos primeiros dias.
A gente já sabia que uma hora ou outra ia ficar impossível de não entubar. E ó, a gente foi tentando, VNI, VNI, porque ninguém queria entubar a gestante. Ela já tinha um abdômen gravídico importante. A gente ficou pensando, falou, nossa, se entubar essa gestante, a gente vai ter que pronar essa gestante com o barrigão. Adivinha o que aconteceu? Tubo. Quem que teve que entubar? Você. Não ter caído no meu plantão. Ela entrou em franca insuficiência respiratória. E é uma coisa que, por mais que a gente está preparado, a gente não quer. A gente fica receoso. Mas, como a gente vem se preparando ao longo do tempo, bate no peito, olha para ela e fala, ó, vamos lá, vamos fazer dar certo. A gente se prepara para isso. A gente se prepara para o pior. A intubação foi relativamente tranquila, a via aérea não estava demasiada, não estava tão desviada, não precisou fazer manobra. Como ela já estava já em insuficiência respiratória, já estava de jejum já há mais tempo, então o estômago garantido que estava esvaziado, já estava de jejum já umas 10, 12 horas. Não estava com sinal de gastroparesia, o intestino estava funcionando, entubou, tranquilo, hemodinâmica. Chegou a balançar, a paciente que apesar da paciente gestante ter uma pressão que não é baixa, ela está hiperdinâmica, ela tem uma pressão mais alta, acabou caindo um pouco, mas não chegou a instabilizar, precisou ser bloqueada e precisou ser pronada. Nossa. Aí coxim especial para poder deixar a barriga livre, ela ficou praticamente flutuando na cama com a barriga para baixo, até que conseguiu estabilizar ela hemodinamicamente, respiratório, ventilatório, sabe? Conseguimos segurá-la mais alguns dias para amadurecer melhor a criança e levou para o bloco para poder fazer a cesárea de emergência. Mas quanto menos você espera, cai uma gestante na tua mão. Isso aconteceu comigo na UTI Covid. Então, para você que está assistindo a gente, isso é um caso verídico de que não dá para contar com a sorte. Não tem. Não adianta. Se você tem a mentalidade, não, eu vou contar com a sorte, é melhor não pegar o plantão na porta, na emergência, no pronto-socorro, na sala vermelha, né? UTI. Então, não adianta. Eu vou passar um caso do centro cirúrgico para você ter uma ideia. Como a dinâmica é muito diferente, tá? Mas eu vou te passar uma experiência também, esse negócio da sorte, tá? Isso deve ter mais ou menos uns 30, 35 dias. Tem um hospital que eu trabalho, a gente, na verdade não foi nem comigo, um colega foi encaminhar um paciente para UTI, tá? E aí chegou lá, o paciente já tinha feito uma carga volêmica alta, o paciente estava caminhando para precisar de droga vasoativa, ou seja, acesso central. O colega da UTI pediu, pelo amor de Deus, para o colega da anestesia passar o acesso central. Até aí é aceitável, mas o problema é o que a gente ouviu depois. Tipo, mas não, a gente até passa, né? Mas por quê? Não, porque eu não sei passar. Mas espera aí. Eu tô dando plantão na UTI? Você não está de plantão na UTI? E você não sabe passar um acesso central? Então, tá errado. Não tem justificativa. Ah, eu tô de plantão na UTI, mas eu não sei regular o respirador. Não, pera aí, meu chapa, você tá no lugar errado. Isso é o tipo de coisa que tem que te incomodar. Que tem que incomodar. Falar, não, pera aí, eu não posso estar de plantão na UTI se eu não sei fazer o ajuste de um ventilador mecânico. Tem que causar um incômodo, né? E aí vamos completar o circo. O colega falou assim, não, ó, me falaram que o plantão aqui era tranquilo. Aí assim, eu queria cavar um buraco e entrar. E não sair nunca mais de lá. Porque você só pegou o plantão porque o plantão é tranquilo e você não sabe passar um acesso central e você está dentro de uma unidade de terapia intensiva. Pera aí, isso tem que incomodar não só quem está de plantão, mas todo mundo em volta. Tem alguma coisa que não tá certo. Então, poxa, tá de plantão dentro do motel e não sabe passar um acesso central. Uma coisa, meu, é você tentar passar e falar, cara, eu não consegui, você me ajuda? Meu, não tem problema. Peça ajuda sempre que você precisar. Agora, não, me falaram que era tranquilo, então eu vim aqui para dormir. Não, não é possível. Isso está errado. Tá? Então agora vamos voltar para um caso de centro cirúrgico, que eu acho que a maioria de vocês não deve ter ideia de como que é a dinâmica de uma gestante, por exemplo. Vamos supor, uma gestante
que evoluiu com eclâmpsia e chega para o bloco cirúrgico para fazer uma cesárea de emergência. Tá? Vamos supor aqui, gestante está no estado pós-ictal, tá? Eclâmpsia franca, convulsionou, está no pós-ictal, chegou para a gente. Tá? Então, assim, essa paciente não tem muita discussão em anestesia geral. Ponto. Tá? Porque, para você que não sabe, gestante, a gente vai tentar fazer bloqueio espinhal em 99%. Tá? É o mais seguro para o binômio materno-fetal. Porém, o paciente eclâmpsia grave, convulsionou, pós-ictal, está lá na mesa cirúrgica para você. Então, como é que funciona? O paciente chegou, os dois GOs, os dois ginecologistas obstetras, estão prontos, com a luva na mão, com o bisturi na mão, os campos todos prontos. Né? Tipo assim, a hora que o anestesista der o ok, eles começam. Então, como eu já disse, sequência rápida de intubação. 2 objetivos, paralisia rápida e hipnose profunda e rápida. Porém, temos que lembrar da analgesia. Tá? É uma paciente pós-ictal que provavelmente vai estar rebaixada, então você não vai conseguir fazer uma proxenação de maneira adequada. Então, assim, você já começou o seu cenário de guerra. Você já sabe que é uma paciente que tem a veia difícil, principalmente a gestante a termo. Você não vai conseguir pré-oxigenar de forma adequada e você já sabe que ela desatura mais rápido devido às alterações da pressão intraabdominal, que você tem alterações da parte da mecânica respiratória. Ou seja, é o cenário que está pedindo para literalmente dar problema. Então vamos lá, imagina o cenário de novo. Tá? O paciente está lá, você tem uma paciente com nível de consciência rebaixado, que não vai pré-oxigenar de forma adequada. Você precisa fazer as medicações que têm um efeito mais rápido, na sequência rápida, logicamente. Você tem uma paciente que é considerada estômago cheio, e às vezes essa paciente estava até almoçando e fez uma crise com você, deve estar com o estômago lotado de comida. É o buchinho cheio, literalmente. Né? Então o que você tem para te ajudar ali na hora? Posicionar a paciente de uma forma adequada, isso aí você consegue em poucos segundos, na posição olfativa, para gestante. Coloca a mesa numa altura confortável para você fazer a laringoscopia e tenha material de resgate. O que seria material de resgate? Primeiro, um bugre, geralmente hoje no hospital, todos têm, tá? Guiar o tubo de forma adequada. E aí você vai fazer quais drogas? Lembre-se, prioridade no momento, tá? Binômio materno-fetal, mas a prioridade sempre é a mãe. Então, nesse caso, lembre-se de fazer uma analgesia nessa indução de sequência rápida. Não esquece da analgesia, tá? Precisa fazer. Ah, mas o feto, o opioide passa. Quem é a prioridade? A mãe. Você vai querer laringoscopar uma paciente gestante sem analgesia adequada para ela fazer 160 de frequência cardíaca, fazer um pico de 215 de sistólica na sua cara? Não. Às vezes até fazer um infarto tipo 2. Exato. E vamos pensar no cenário trágico, o paciente faz um pico pressório que sangra uma malformação arteriovenosa. Quem vai cuidar da criança depois? E ninguém vai me convencer, mas tem muita gente que fala que não é para fazer opioide na sequência rápida, né? Tudo bem, você está usando ketamina, eu te entendo. Agora, você está usando etomidato, que ele sim, nenhum tem efeito analgésico. Então, na minha opinião, isso está completamente errado. Mas eu não fiz o opioide porque eu não queria atrapalhar a pré-oxigenação. O paciente já está rebaixado. Não vai resolver. Essa desculpa não vai colar, tá? Então parece que nesse caso que você está contando, tem um jeito errado e um jeito certo de fazer a abordagem da gestante. Vamos falar para eles então, começar falando do jeito errado. O jeito errado é o jeito que a gente aprende de orelhada. Isso. Né? É o jeito que todo mundo fala, tem traqueio em tubo. Isso. Né? Tem traqueio em tubo, midifento em tubo. Perfeito. Vai lá. Então vamos falar um pouquinho do jeito errado. A meu ver, é tratar a gestante como qualquer outra via aérea. Sim. Né? A via aérea. Segunda coisa, não se preparar adequadamente, não posicionar adequadamente, porque você está tratando com uma via aérea difícil. Sim. E mais uma coisa, usar qualquer tubo. Quem é amigo, ventila bem, eu vou passar um tubo 9. Então, aí nós vamos brigar aqui com o intensivista. Tá? Eu entendo que quanto maior o diâmetro interno do tubo orotraqueal, é muito mais fácil para você ventilar o paciente.
Tá? Não vamos aqui descrever equação de Poiseuille, não vamos saber disso. Tá? Porém, saiba que para você ventilar o paciente, quanto maior o diâmetro do tubo, muito mais fácil. Tá? Porém, estamos com uma gestante a termo para uma cesárea de emergência e você vai entubar a gestante, você tem lá um tubo, por exemplo, 7,5. Paciente do sexo feminino, geralmente, o que a gente tem? 7, um 7,5 você passa. Porém, o que eu vou deixar para você aqui? Deixa um tubo 6,5 do lado. Por quê? Porque a gestante, ela tem um diâmetro de faringe, orofaringe, reduzido por causa de edema. Então, isso faz com que, provavelmente, às vezes você não consegue nem descer um tubo 7. E o tubo 6,5 geralmente não está na caixa que vem para adulto. Às vezes a farmácia é lá na outra ponta do hospital. Então, o que eu te deixo de uma dica de ouro? Peça um tubo 6,5 antes de começar a indução dessa gestante. Isso às vezes te salva porque a via aérea da gestante já é demasiada. Então isso pode salvar de um cenário. Você está lá, conseguiu laringoscopar, está vendo tudo, né, que você precisa ver, fenda glótica, aritenoide, corda vocal, tudo. E aí você vai Não fazer passa. isso. Pior que não passar. Sangra. É você tentar fazer um tubo 7 passar numa via aérea que não cabe. É um problema de continente e conteúdo. O que vai acontecer? Vai sangrar. Além de sangrar, você pode fazer lesão de corda vocal. Colocar Campinas dentro de São Paulo. Exato. E aí acontece ao tudo contrário, certo. São Paulo dentro de Campinas. E aí a paciente disfônica no pós-operatório. Por lesão de corda vocal. Eu entendo, pode ter muita gente que vai falar, não, esse é o menor dos problemas. Né? Salvou, tá tudo certo, a criança, a mãe, tudo bem, mas não precisava. Não precisava, por isso nós estamos te falando. Usa um tubo menor. Principalmente porque essa gestante, provavelmente, terminou o procedimento, ela sai do pós-ictal, se ela não tiver nenhuma lesão estrutural do sistema nervoso central, ela sai do pós-ictal, você vai sulfatando, essa paciente acorda e você estuba. Ela não vai ficar muito tempo entubada. Eu concordo que para UTI um tubo 6,5 para ventilar a gestante 2, 3 dias é difícil. Vai fazer pico pressórico toda hora. Eu entendo o lado do... Aumenta a resistência. Eu entendo o lado do intensivista. Mas para o centro cirúrgico, a gente precisa entubar ali na hora. Principalmente porque, assim, vamos voltar no cenário. Tá os dois obstetras lá, né, com bisturi na mão, e aí você tá lá. A hora que entuba, tá, a gente insufla o cuff e fala, a gente nem fixa o tubo. Tá? Ah, vamos confirmar se tá com a curva de capnografia. Se você viu passando, com a experiência, você consegue agilizar um pouquinho. É uma emergência. Então, você viu passar o tubo, insuflou o cuff, segura o tubo na mão, conecta no ventilador e fala, vai. Vai sair em 30 segundos essa criança. Não é mais que isso. 30 segundos. Então, o fator limitante para o cara começar a extração do feto é você. Então, isso é um cenário que o pessoal não tem muita noção de como que acontece. Então, você precisa ter, primeiro, habilidade e capacitação para não começar a tremer na hora. Tá? Então, dica, tudo 6,5. Não passa puro. Passou um 6,5, tá ótimo, tá entubado, saiu a criança, tudo bem, tudo perfeito. Tá? Não precisa passar nenhum tipo de apoio. Tá? Mas, não conte com a sorte. Eu acho que para encerrar, como a gente falou do jeito errado, coisa do jeito certo, que tanto a anestesia quanto a terapia intensiva concordam. E que você tem que colocar isso na sua cabeça. Deixar isso bem claro para parar de ter medo de atender uma paciente gestante necessitando de via aérea. Sequência rápida de intubação, sempre. Sempre. Tá? Isso não sempre. tem discussão. Posição. Você vai posicionar quem? Todos. Todos. E outra coisa, muito importante, deixar o material de via aérea difícil preparado. Se precisar de usar o material de via aérea difícil, você vai usar. E nisso eu digo via aérea difícil assim. Tem que pensar no pior cenário, que é o não entubo e não ventilo. Lembra que o Paulo falou que a via aérea da gestante ela é demasiada. Se você ficou cutucando ali com o tubo 7,5, com o tubo 8, você causou um edema adicional, você não vai conseguir fazer uma ventilação supraglótica. Não adianta querer passar uma máscara, não vai passar. Aí, meu amigo, minha amiga, é a bisturi, é a crico.
Mas aí a crico, a via aérea difícil, a via aérea cirúrgica, é um tema para um próximo episódio nosso de terapia intensiva versus anestésico. Sim. Certo? E eu queria só fazer uma ressalva sobre o bloqueador neuromuscular. Tá? O que você vai usar? Sequência rápida, lembra? Né? Eu já ouvi falar que a gestante, o bloqueio da succinilcolina pode ser mais prolongado, né? Porque a diminuição da atividade da colinesterase plasmática, né, fica reduzida. Tá, isso é verdade. Tá? Porém, o tempo mais rápido para você conseguir a melhor condição de intubação é com a succinilcolina. Não, sim vai. O rocurônio dose dobrada, hoje está usando 1,5 mg por quilo. Você vai ter uma condição aí 60 segundos. A succinil é mais rápida. Tá? Então, utilizar o bloqueador... emergência, sem emergência. Succinil. Sem dúvida. Você vai conseguir condição de intubação num tempo menor. E é isso que você precisa. Mas o feto... Lembre, se você usar rocurônio, tá? Ele dificilmente cruza a barreira placentária. Tá? Por quê? Porque é uma medicação que tem um alto índice de ionização, não passa a barreira placentária. E a succinilcolina, a gente sabe que tem um efeito muito curto. Tá? Então a gente se preocupa do que passar para o feto, opioide. Tá? Mas assim, tem um reversor específico e um detalhe, pensa comigo. Você fez o otomidato, na indução, fez a succinilcolina. A hora que você liberou para o obstetra, 30 segundos a criança está fora. Não vai chegar lá. Não vai chegar lá. Tá? O que pode chegar, que você costuma fazer um pouquinho antes, é o opioide. E eu te oriento a fazer o opioide. Você não fazer, nossa, aconteceu 160 de frequência sistólica, 210. Nossa, será que sangrou o sistema nervoso central? Né? Então, mas muito provavelmente quem causou isso foi você por plano inadequado. Então, precisa ter algum tipo de analgesia. Que com a etomidate, succinilcolina não existe. Causa ketamina? Perfeito. Faz analgesia. Agora, o que você tem que fazer analgesia? Opioide. Tá certo? Então é o seguinte. Gestante, dica de ouro. Deixa um tubo 6,5. Jeito certo. Sequência rápida de intubação, posicionamento adequado, se prepara para a via aérea difícil. E fica ligado, fica atento. A gente vai jogar um vídeo, a gente vai jogar uma aula próxima só sobre via aérea difícil. Se você tem dúvida, não perde não. Se inscreve aqui no nosso canal e acompanha a gente. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Um abraço.